Aqui usamos as palavras Deus ou Cristo ou imaginação de forma intercambiável. Elas significam a mesma coisa. Se eu uso a palavra Deus porque sou movido a usá-la, ou a palavra Cristo, é a mesma coisa. É o poder fundamental que criou e sustenta o universo, e que também sustenta nosso ambiente. Somos informados de que há um segredo para toda a criação. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Poderíamos usar a palavra imaginação, mas o segredo aqui é a palavra. O que é a palavra? Algo foi feito que foi feito. Você foi ensinado a acreditar em muitas coisas sobre a palavra. Leia a Bíblia e você descobrirá o que ela significa, pois ninguém familiarizado com as Escrituras poderia deixar de ver que a palavra é o sonho do homem. Você foi ensinado que é um ser, nascido de forma milagrosa, sem os ofícios de um homem. Bem, de certa forma. Eu tenho um sonho e ele vem do nada, não depende de ajuda externa. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em um sonho. Então a voz de Deus é o sonho do homem. Bem-aventurada ela, pois acreditou que isso que lhe foi dito se cumpriria. Foi dito a ela em um sonho. Do começo ao fim da Bíblia, Deus está sempre falando por meio de um sonho. Em Jó, ele fala de dois tipos. O primeiro é um sonho e depois uma visão da noite. E ali ele abrirá os ouvidos dos homens e os assustará com avisos. Eu não preciso dormir aqui para sonhar. O pesadelo é o rearranjo dos sonhos diurnos. Eles são reorganizados dramaticamente e apresentados a mim, e se meu propósito for falho, isso me aterroriza com um aviso. Há um dado em Gênesis por Israel. Ele foi primeiro chamado Jacó e então ele arrancou para si o novo nome de Israel, ou Israel. Daí em diante seus sonhos eram fatos objetivos, então os sonhos eram reais. Ele fez um acordo com seu tio Labão de que todos os animais malhados e listrados nos rebanhos seriam seus, e Labão concordou, pensando que Jacó seria pouco mais que um escravo enquanto ele trabalhava para ganhar a primeira filha e depois a segunda. E então o Senhor apareceu em um sonho e disse a Jacó que todas aquelas cabras e carneiros que saltavam sobre os rebanhos quando eles vinham beber eram malhados ou listrados. E como os rebanhos se reproduziam onde vinham beber, então a prole se tornava como no sonho, malhada ou listrada, e Jacó se tornava cada vez mais rico e seu sogro não ganhava nada de seu difícil acordo. O que ele viu no sonho diurno, ele viu em ordem cronológica no sonho noturno. Vemos 1000 coisas durante o dia, e muitas vezes coisas violentas, sendo reorganizadas e dramatizadas no sonho da noite, então isso pode nos aterrorizar com advertências, pois nos é dito: minha palavra não retornará para mim vazia, mas deve cumprir aquilo para onde foi enviada. E a palavra de Deus é o sonho do homem. Você poderia sonhar hoje? Essa é a palavra de Deus. Por toda a Escritura somos informados da palavra de Deus, e pensamos que alguém realmente vai falar conosco. Poderia acontecer dessa forma quando o homem desperta completamente, mas geralmente acontece em um sonho. Salomão recebeu a promessa de grandes riquezas e vida longa, e então ele acordou e foi um sonho. Deus sempre aparece falando ao homem em um sonho, então a voz de Deus é o sonho do homem. Não precisa ser um sonho noturno. Viva assim em seu sonho diurno que o sonho noturno siga em uma ordem cronológica, assim como Jacó viu em relação ao gado listrado e malhado. Embora todo o rebanho seja marrom, eu os verei malhados com os olhos da minha mente. E o que foi trazido à tona na imagem mantida. Ele viu o que queria ver no sonho diurno e então no sonho noturno surgiu em ordem cronológica. Mas o homem fica aterrorizado por seu sonho, mas eles são mostrados a ele apenas para fazê-lo pensar mais construtivamente durante aquele dia. Pois Deus é a imaginação do homem. Eu poderia escolher uma dúzia de pessoas nesta audiência esta noite que me escreveram sobre controlar seus devaneios. Aqui está um homem cuja propriedade estava indo para o ralo, seus inquilinos estavam atrasados nos pagamentos, o padrasto estava bebendo e as crianças estavam maltrapilhas e negligenciadas.
Em vez de tomar medidas legais, o proprietário fez um passeio imaginário passando por sua propriedade e a viu no estado bem cuidado em que ele desejava vê-la. As coisas começaram a acontecer. A mulher quebrou a perna e foi para o hospital, imediatamente o padrasto desapareceu. Quando a mulher se recuperou, ela foi embora por um tempo com as crianças e voltou com um novo marido. O lugar agora está em melhores condições do que nunca, as crianças estão bem cuidadas e a família está feliz e contente. Então, bem-aventurada aquela que acreditou que isto que lhe foi dito se cumpriria. Pois todos são Maria, a dona da propriedade era Maria. Você tem um sonho do que quer ser e o vê claramente em sua plenitude. Agora, bem-aventurados aqueles que puderam acreditar nisso falado por Deus, pois a voz de Deus é o sonho do homem. Então, posso acreditar que agora sou o que quero ser e ser fiel à voz de Deus? Então minha palavra não retornará a mim vazia. Se eu puder acreditar, isso acontecerá. Não tem nada a ver com sua origem, pois Deus fala ao homem e ele não se importa com quem você é, pois é por meio do próprio sonho que ele fala com você. Não tenha nada a ver com este homem, pois tenho sido perturbado em um sonho a respeito dele. Assim falou a esposa de Pilatos. Pilatos recebe esta nota de sua esposa quando aquele que era a personificação da verdade estava diante dele. Pilatos é a personificação da razão e a verdade não responde à voz da razão. Mas a razão não podia acreditar que Deus fala ao homem através de um sonho, então ele não fez nada. Deus pode falar através do sonho noturno, mas geralmente assusta porque ele não o entende. Ele fala ao homem em um sonho, em uma visão da noite. Ele faz isso para que possamos mudar nosso propósito e mudar nossas ações, pois se noite após noite meus pensamentos diários são reorganizados em meus sonhos noturnos de modo que me aterrorizem, então o que estou fazendo para que seja assim? Pois noite após noite ele dramatiza meu dia, mas não em ordem cronológica. Ele pega o dia inteiro e o dramatiza, e se não for agradável, vai me aterrorizar para me fazer desviar de minhas ações e meus pensamentos e reorganizar o mobiliário da minha mente e chegar ao ponto em que eu possa lutar com esse ser, meu eu interior, como Jacó fez e obter um novo nome, para que meu sonho diurno possa então ser projetado à noite, assim como eu sonhei durante o dia. Jacó queria os manchados e listrados, e ele vem exatamente como ele viu. A Bíblia inteira, do começo ao fim, é a visão de Deus falando ao homem, e ele fala ao homem por meio de sonhos. Visões são diferentes de sonhos e elas vêm pela graça e apenas para testemunhar o progresso que você faz, para marcar os marcos no caminho. Às vezes você ouve uma voz direta, mas isso é raro, mas Deus está sempre falando ao homem por meio de seus sonhos diurnos. A voz de Deus é ouvida pelo homem em sonhos. No princípio, ele colocou o homem, Adão, em um sono profundo e não há registro de que ele tenha acordado, então ele ainda está dormindo. Então Deus falou com eles no frescor da tarde. É tudo imaginação. É o homem em um sono profundo e Deus está falando por meio de sonhos. Números 12. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Você não precisa adormecer para sonhar. Tudo no mundo está falando comigo e eu estou falando comigo mesmo e minha própria imaginação maravilhosa é Deus falando comigo. No princípio era o sonho e o sonho estava com minha imaginação e o sonho era minha imaginação, e por ele foram feitas todas as coisas que são feitas. Então eu começo em um sonho, mas posso mudar meu sonho, e mudando meu sonho eu mudo a atividade da minha imaginação e mudo os fenômenos da minha vida. Se eu não mudar, ela permanece a mesma. Se você conhece alguém que gostaria disto ou daquilo, você não levanta um dedo fisicamente, mas sonha para eles. Como seria se fosse verdade? Represente-os para si mesmo como se o sonho deles fosse verdade, e então você não faz nada para que isso aconteça, pois um sonho verdadeiro tem sua própria maneira de se realizar. Essa é a sua palavra e ela não pode retornar a você vazia. Mas eu sou livre para mudar a palavra de Deus e mudar a frase e fazê-la soletrar algo diferente. Você pode pegar quaisquer 12 palavras e expressar devoção ou, por seu rearranjo, expressar algo assustador. A palavra de Deus é o sonho do homem. Então, o que estamos sonhando?
Se você apenas acreditasse e se tornasse aquele de quem foi dito. Bem-aventurada aquela que acreditou que isto que lhe foi dito seria cumprido. Pois você é o que está sendo falado. Pense no estado mais ideal que você gostaria de realizar. E não o modifique. Pense no estado ideal para você. Não há dois que queiram a mesma coisa. Poucos gostariam de fazer o que estou fazendo e muito provavelmente eu não me importaria em fazer o que você está fazendo. Mas sonhe nobremente. Você tem a palavra. Seu uso pode causar uma convulsão aparente como a deste homem. Ele não fez nada além de dar uma volta imaginária passando por sua propriedade e ver as coisas como ele queria que fossem. Mas então o que pode ser chamado de convulsão, o acidente com a mulher? Ele perguntou se ele causou o acidente. Certamente. Sua palavra o causou. Foi preciso isso para libertar a mulher do monstro que estava vivendo dela. Não era um pequeno preço a pagar para se libertar e aproveitar o que se seguiu? Mas tenha cuidado com a palavra que você está falando, pois a palavra de Deus é o sonho do homem. E já que o sonho do homem é causado por sua própria imaginação, então quem é Deus? Na semana passada, tive uma experiência celestial após a outra com meu pai, pois pensei muito sobre ele faz parte do drama da noite e posso pegar qualquer uma dessas partes e encontrar seu significado para minha instrução. Aqui, na outra noite, eu estava com meu pai. Eu sabia que ele tinha ido embora e ele sabia disso, mas ele sabia que os meninos não podiam ver. Mas meu irmão Colin saiu na chuva e pegou alguns peixes voadores. Agora ele emprega de 2 a 3 mil pessoas, qualquer uma das quais poderia ter feito isso por ele, mas ele saiu, no sonho, e pegou esses peixes voadores ele mesmo e os trouxe. Agora, nas ilhas, não há nada mais barato do que peixes voadores. Se você quer golfinhos, você pede golfinhos, etc. Mas se você apenas pedir peixes, você sempre obtém peixes voadores. E no sonho, meu pai me disse: é maravilhoso. Ele não tem falso orgulho e pode usar suas próprias mãos para fazer o que alguns acham que apenas os servos devem fazer. Meu irmão foi um dos 8 filhos que levaram meu pai ao túmulo. Meu sonho não foi assustador para mim, pois eu sabia que meu pai estava onde Colin não podia vê-lo, mas ele estava observando e estava orgulhoso de que seu filho se mostrasse sem falso orgulho e pudesse fazer o que qualquer funcionário ficaria feliz em fazer. Ao tomar o dia de hoje e viver tão plenamente na imaginação como o homem que quero ser, então estou obedecendo à palavra de Deus. Posso tomar a mesma palavra e distorcê-la, pois eu sou ele, pois a palavra de Deus é o sonho do homem, e isso, brotando da imaginação, é Deus. Então Deus, Cristo ou imaginação são intercambiáveis, e a coisa toda está falando da sua própria e maravilhosa imaginação humana. Mas se, durante o dia, eu modifico a palavra por causa da evidência dos meus sentidos, então a palavra que enviei eu anulei, mas se eu permaneci fiel à minha imagem, então ela deve realizar aquilo para o qual foi enviada. Todos podem ouvir Deus, pois todos são Deus. Você não é uma coisinha divorciada de Deus. As pessoas vão à igreja, ajoelham-se e tentam obter o ouvido de Deus e esperam que Deus as perdoe por algo pelo qual estão se condenando. Isso também é uma palavra de Deus, mas que confusão! Não há ninguém para interceder por você, pois somos todos um. Então, fique de pé e fale a palavra para todos e para você. Então ela tem que se cumprir, pois a imaginação cria a realidade, e não há nada que a impeça. Meu pai estava em uma praia em Barbados há 30 anos e viu que era o lugar perfeito para um hotel. Ele nunca vacilou nesse sonho. Os anos se passaram e os donos finalmente morreram e quando ele foi colocado à venda, a única pessoa que poderia ter pago o dobro do que meu pai poderia, tinha ido para o Brasil, e sua oferta por telegrama chegou 24 horas atrasada. O sonho do meu pai se tornou realidade, embora ele o tenha feito 30 anos antes. Ele era Jacob e lutou com uma ideia até que ela se tornou real. Ele primeiro a tornou real em sua mente, e quando chegou a hora, a única pessoa que poderia ter superado o lance dele foi chamada. Meu pai não planejou isso, mas quando o homem no Brasil se lembrou da venda e enviou seu lance, ele chegou 24 horas atrasado. Todos aqui, vocês são Deus.
Vocês não são uma coisinha batendo a cabeça. Deus se tornou você para que vocês possam despertar e saber que vocês são Ele. Nada do que vocês já fizeram causou a chamada queda. Não existe pecado original. Foi Deus, na verdade, voluntariamente e amorosamente se tornando sua própria criação que é chamada homem, para que ele pudesse despertá-la para se tornar ele mesmo. Foi proposital e deliberadamente feito para despertar sua criação, e quando ela desperta, ela deixa de ser criada, pois é Deus, então aquele que vem depois de mim é preferido a mim. Por quê? Porque veio primeiro. Isto que foi primeiro uma imagem e foi iluminado por Deus e é Deus, então não tem começo. Este é o segredo. Algo que teve um começo é iluminado por algo que não tem começo e se torna isso, então também não tem começo. A forma é iluminada e se torna um centro de imaginação. Então você entenderá as palavras. Devolvam a mim a glória que era minha antes que o mundo existisse. Então o homem no verdadeiro sentido não pode começar depois que ele é iluminado por Deus. Então pegue seu sonho mais maravilhoso e não importa o que o dia pareça trazer, um sonho é a palavra de Deus e não pode falhar. Você consegue acreditar que é a mulher que quer ser? Mantenha-se firme nisso e controle-o e não deixe que se torne uma confusão no decorrer do dia, pois se você fizer isso, Deus pegará a confusão do dia e a reorganizará no sonho da noite e isso pode aterrorizá-la, mas será apenas para instruí-la. Esses sonhos são criados por você no decorrer do dia, mas se você agora apenas definisse o padrão de vida que deseja e permanecesse fiel a ele, ele não pode retornar a você vazio, mas deve cumprir seu propósito. Então você descobrirá em todos os 66 livros da Bíblia que ele está sempre aparecendo ao homem em um sonho. Não importa os homens santos ou lugares santos. Onde quer que você esteja, isso é solo sagrado. Tire os sapatos, Moisés. Pois onde o homem está ali está Deus, pois Deus é homem. Não espere que alguém venha em vestes, etc. O homem real é o homem natural e age de forma natural, mas enterrado nele está o segundo homem, o Senhor do céu, e esse é Deus. Que o homem natural se gere em sua imagem dividida. Mas esse homem morreu, o homem natural. No entanto, você é informado, vocês são deuses. Somos informados de que eles condenaram Jesus, não pelo que ele fez, mas porque ele blasfemou. Ele disse que era o Filho de Deus. Mas ele disse a eles: Eu digo que a lei diz isso a vocês. Salmo 82. Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como homens e cairão como qualquer outro príncipe. A Escritura não pode ser quebrada. Então eu blasfemo quando digo que sou o Filho de Deus. Eu lhe digo que sou consagrado e enviado por meu Pai, e você me chama de blasfemador? Você é na verdade o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. O segundo homem deve despertar no homem natural. Então você morrerá como qualquer outro homem natural, mas, no entanto, o verdadeiro você é o Filho do Altíssimo. Quando ele disse que iria morrer e ainda assim que ele era o Filho de Deus, eles não sabiam que ele falava do segundo homem. A primeira vestimenta na qual sou tecido deve ser descartada enquanto eu desperto de dentro dela para descobrir quem eu sou. Primeiro devo colocar visibilidade e me tornar mortal. Blake escreve: Tudo o que nasce do nascimento mortal deve ser consumido com a terra, para se erguer da geração livre. Então o que tenho a ver contigo? Tu, mãe da minha parte mortal. Com crueldade moldaste meu coração. E com falsas lágrimas auto-enganosas. Amarraste minhas narinas, olhos e ouvidos. Fechaste minha língua em argila sem sentido. E me traíste para a vida mortal. A morte de Jesus me libertou. Então o que tenho a ver contigo? Para Tirza. Esta vestimenta, o corpo, deve ser usada enquanto eu desperto. Mas conforme eu me torno mais e mais desperto, posso provar por um sonho que eu sou ele. A história é: Vai e me traga Jacó. Aquele que me formou desde o ventre para trazer Jacó novamente a ele. Traga-me aquele estado de espírito que pode predeterminar. Ele quer um filho como ele.
Mas quem pode trazer Jacó? E como posso encontrá-lo quando ele é tão pequeno? Sim, ele é pequeno, mas quem o trará? Pois ele formou você no ventre, mãe natureza, para trazer Jacó. Ele quer despertar em cada ser alguém que pode criar como ele cria, pois ele cria pela palavra, e a palavra de Deus é o sonho do homem. Agora, vamos entrar no silêncio.